Saudações, meus queridos. Eu sou o Cryon, do Serviço Magnético. Esta é a parte 2 de algo que nós chamamos de a jornada da alma humana. E na parte 1, nós falamos sobre aquilo que era a preparação da alma. Não apenas aquilo, nós falamos sobre a beleza do que é a alma, feita à sua imagem, parte de Deus. Não parte a partir de, mas parte de Deus. Isso é quem você é no nível espiritual. Tudo escondido de você muito bem. Ao descer para uma forma corporal e trabalhar naquilo que vocês chamam de 4 dimensões. Nós falamos também sobre aquilo que foi adicionado naquela bela alma, que era necessário para aquelas velhas almas especiais, para virem memória. As partes intrínsecas de vidas passadas que simplesmente estão no DNA. Estas coisas nós não dizemos. Estão armazenadas em certas partes do DNA do seu corpo. Se você precisasse saber onde estas coisas estão, é lá que elas estão. Vocês precisam ter um meio de armazenamento corpóreo, mesmo em termos esotéricos. Não pode tudo residir em algum espaço de consciência que vocês possam identificar. Está tudo no DNA. Há espaço no DNA para tantas coisas, além do projeto do corpo humano. O seu registro acástico está lá. E há mais. Há algumas camadas sobrepostas, eu chamaria assim, que não tem nada a ver com a armazenagem de habilidades, vidas passadas ou memórias. Mas mesmo antes de irmos para essas camadas sobrepostas, eu quero dizer isto. Tudo o que acontece em todas as suas vidas ainda está lá. Mesmo algumas das coisas marcadamente chatas que incomodam ainda estão lá. Alguns de vocês captam isso, meus queridos, em sonhos, especialmente o que eu chamarei de sonhos que se repetem. Você se encontra em um lugar onde você nunca esteve, fazendo algo que você nunca fez, uma vez após outra. Isto são memórias clássicas de pequenas coisas, detalhes que fizeram diferença de alguma forma em uma vida passada. Está tudo lá. Leitores de vida passada dirão a você quais são os atributos da leitura energética que não são estampa de tempo. O que eu quero dizer com isso é, você não pode voltar e localizar necessariamente em qual vida, qual número daquela vida ele é. Você precisaria analisar onde estava na história por aquilo que você sente, daquilo que você pudesse estar usando, mas isso é tudo. Então, a memória akáshica chama a memória da vida passada, não é arranjada como uma biblioteca, não é numerada. Vocês se lembram da energia? E as energias vêm à superfície, que são mais profundas para você agora. E nesta nova energia, nós dizemos, aqueles que vêm para a superfície de uma velha alma, são memórias xamânicas. Vocês estão começando a se lembrar da sabedoria? Toda a base para a Irmandade Lemuriana, como vocês a conhecem, com Meliha, é isto. Que desde 2012, muitas mulheres estão começando a se lembrar que os xamãs são mulheres. E é assim que começou. Elas têm o equipamento, elas têm aquilo que é a intuição, elas têm a compaixão para o cuidado das crianças, da vida. Elas têm todas as coisas que vocês gostariam de ter como mães, para guiar vocês através da vida em sua espiritualidade. Isso está começando a ser lembrado. Isto é diferente do que era. E o motivo do porquê aquela organização até mesmo existe, percebam, o seu akáshico está começando a despertar. Mas não é disso que se trata, é isso. Eu quero falar sobre as sobrecamadas. A alma nem mesmo chegou no planeta ainda. E estamos começando a desenhá-la
Agora, este desenho da vinda da alma é o seu desenho, é o seu projeto. Ele contém todas as coisas que são necessárias das suas vidas passadas para ser um ser humano. Camadas sobrepostas. Essas sobrecamadas diremos que uma é o que vocês descreveram como karma. O karma, como definido, são negócios não finalizados. Coisas que talvez aconteceram em uma vida passada ou que você precisa finalizar. Ou, em algumas culturas, você precisa de que aquilo aconteça com você. E isto é uma completude, de certa forma. De qualquer maneira, há sobrecamadas kármicas, que quando você vem para o planeta, para alguns, eles sentem. Há algo que você deveria fazer. Há alguma completude que você deveria realizar. E frequentemente isso se sobrepõe sobre você, completamente separado de qualquer memórias akáshicas, totalmente. Este é o karma. Meus queridos, quando eu cheguei em 1989, a primeira coisa que eu disse ao meu parceiro foi que ele precisava deixar o seu karma. E que havia uma energia vindo que não ia apoiar aquilo, que precisava ser eliminada para que ele movesse adiante. Ele não compreendia o que era aquilo porque ele nunca tinha lidado com karma. Então, foi mais fácil para ele dispensá-lo. Para eles não saber o que era. Muito mais difícil para parte da humanidade dispensar o seu karma, como é ensinado para eles, que é disso que se trata, vidas que eles têm. A primeira publicação transcrita do que vocês chamam livro 1. Deixe seu karma. Foi isso que nós dissemos. Era um mecanismo de energia para um tempo antigo. Ele se põe no caminho de uma velha alma em um novo tempo. Então talvez haja aqueles ouvindo agora, ou mais tarde, ou nesta sala, que olharam para isso de forma muito cuidadosa e disseram: isso é meu karma e é isso que eu deveria fazer. E eu direi a você, o karma não desempenha nenhum papel em sua vida. Nenhum. Você pode deixar tudo, pois é um velho sistema de completude. Você não precisa mais. Há outras coisas neste momento que você precisa muito mais do que aquilo. E é um despertar para um propósito maior. O karma não é um propósito maior. No passado, ele serviu o seu propósito, de fato, e era necessário e era acurado, mas não agora. O próximo, nós chamaremos de contrato. Tudo isto colocado na alma, de uma forma bela, antes de você chegar neste planeta. Agora, contrato, para não estar confuso com algo que eu direi a você em um momento, com relação ao vento do nascimento. Mas contrato, como descrito agora, é o que alguns de vocês sentem do que se tratam. Eu estou vindo para este planeta, você diz, para poder construir um centro de cura, talvez para escrever um livro, para poder fazer isso ou aquilo. Eu vim com meus talentos para poder adicionar algo a isto e fazer isto acontecer. Eu posso sentir isto. E tudo isto é acurado. Mas aqui está o que eu quero dizer a vocês sobre aquilo que você acredita seja um contrato. É uma palavra ruim. Pois contrato, na sua cultura, é um acordo que te conecta. É algo que você precisa fazer porque você assinou aquilo. Agora eu queria perguntar isso a você. Como isso se encaixa com o seu livre-arbítrio? E a resposta, não se encaixa? Contrato é algo que ocorre quando você chega aqui como se fosse uma tinta invisível. Você pode reescrevê-lo em qualquer momento que você quiser, baseado em novas coisas que você descobre, ou até mesmo uma consciência elevada que você poderia então desfrutar. Contratos são aquilo que estão começando, são linhas básicas, são inícios, é tudo o que é. Eles não são alguma coisa que você tem por a vida inteira, não importa o que aconteça. Há tantos trabalhadores da luz que têm oportunidades de mover-se adiante para algo muito mais elevado e param e dizem: sim, mas aquilo não é meu contrato foi esse. E então eles continuam tentando preencher aquilo e nunca conseguem. O contrato é simplesmente um marcador inicial. Ele ajuda você a apontar para uma direção, que então levará você em contato com aquilo que é bom
e com outros que têm ideias similares de contrato. Além daquilo, novamente, reescreva-o em qualquer momento que você quiser. Não faz sentido que quando você encontra situações e condições que são mais grandiosas e mais elevadas do que aquilo que você tinha antes, em uma vida passada, que você então iria subir aquelas escadas e mover-se para uma situação que não tem contrato, pois você nunca esteve lá. E é aí que você diz: Deus abençoe o contrato que me trouxe até essas escadas. Você abençoa-o e manda embora. E então sobe essas escadas para a consciência mais elevada em uma nova parte da vida, com novas pessoas, novos amigos, novas localizações, todas essas coisas. E não tem nada a ver com a energia do seu nascimento. Eu espero que você tenha compreendido isso. Esta é a diferença entre aquilo que você pensava ser um contrato e agora o que é a verdade do contrato. Velha alma, você tem livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio para mover-se para consciências mais elevadas. Você tem livre escolha para mudar suas ideias do que esse planeta precisa, onde você se encaixa e não ser um escravo de algo que você sentiu em uma velha energia, que você sentiu que era você. Porque aquilo que é você pode ser redefinido completamente por você. A qualquer momento que você quiser. Qualquer momento. Nós demos uma demonstração dramática disso há não muito tempo atrás. Nós dissemos que vocês estão definidos a partir do nascimento. Como uma revisão, nós dissemos que se vocês peguem uma notinha adesiva e começam a escrever todas as coisas que definem você e colocando em seu corpo, você terá aquilo que é definido pelo seu gênero, você será definido por sua cultura, quem você é, o que você é, até mesmo aquilo que você deveria acreditar devido ao seu nascimento. Aquilo que seus pais ensinaram a vocês, aquilo que seus instrutores ensinaram, notinhas adesivas, notinhas adesivas, notinhas adesivas. Isso é quem você é, e você caminha por aí com todas essas notinhas e todo mundo lendo essas notinhas. Esse é quem você é. Que parte você desempenhou nisso tudo? E a resposta é, nenhuma. Nós dissemos, talvez já seja tempo de fazer isso. De fazer o que os cães fazem quando tomam banho. E se sacodem tanto que todas as notinhas caem. E então você pega uma e define pela primeira vez quem sou eu. E você escreve cuidadosamente, Filho de Deus, tá? E coloque. E você vai a partir dali. Nenhum lugar ali há uma notinha adesiva com o contrato. Pois caiu junto com todas as outras. Porque agora você escolheu ver as coisas em um nível mais elevado do que jamais antes. Estas são algumas das coisas que entrarão em você, a preparação ao vir para esse planeta, todas as vezes. Você acha que é automático, que há algum tipo de sistema que te leva até para cima da escada, aquele lugar além do véu? Você acha da forma, você pensa da forma como é aqui, mas não é assim. É cuidadoso, é amoroso, é belo. E em um tempo, a estrutura de tempo não é nem mesmo uma estrutura, na verdade está fora do tempo. De forma que você poderia dizer que há um espaço dado para isto, que está além daquilo que é o seu relógio. Cuidadoso ele é, belo ele é. E então você poderia dizer, porque você é um ser humano, que escolha eu tenho em qualquer dessas coisas? E a resposta é tão profunda. Não há ninguém sentado lá desenhando tudo isso. Você que está fazendo. Você está pegando os pedaços e colocando de volta onde elas pertencem. Você está montando você mesmo, cuidadosamente. Reunindo aquilo que é a alma, a memória do DNA, registro acástico, sobrecamadas, tudo o que está lá, cuidadosamente. Você que está fazendo isso. Você está fazendo porque você tem a mente de Deus. Você é uma parte do todo quando você não está aqui. E você está prestes então a retornar. É aí que as coisas se tornam mais complicadas e magníficas. Nós dissemos a vocês que há algo chamado o vento do nascimento. E nós não podemos defini-lo. 2 outras vezes nós tentamos, não há palavras para descrever. Imagine que você está lá do outro lado do véu, onde há aparentemente um vento soprando. E através
gap entrando no planeta, o vento sopra contra você indo para cima. Porque é para lá que você está indo. Você está sentindo toda a energia que está lá. Agora, a complexidade começa. Nós dissemos que você encarna propositalmente, com atributos e em grupos, e com pessoas. Que aqui e agora você poderia dizer, aquilo nunca teria acontecido, eu nunca teria escolhido essa família. Ah, sim, você escolheu. E isso é complicado. Pelo bem maior da consciência para si mesmo e para aqueles, você encarna, algumas vezes como professor, às vezes como aquele que vai ser ensinado. Às vezes você encarna profundamente como lições para outros. Eu quero que você pense por um momento. O que poderia ser isso? Perceba, você não está só. Faça as estatísticas. Quantos nascem todos os dias no planeta? Pegue aquele número e imagine por um momento aquele dia. Vocês estão todos juntos no vento do nascimento. Vamos dizer que é um estádio cheio de vocês. Mas todos vocês conhecem um ao outro. E a magnificência desse encontro é que todos vocês sabem para onde estão indo e o que farão. Se esta fosse um encontro na terra, haveria lágrimas. Lágrimas de apreço e de alegria por aquilo que vocês estão prestes a fazer. E um por um, vocês observariam as almas entrando naquele lugar, no vento do nascimento. E então entrando em um corpo físico do outro lado. E conforme você os encontra e você os vê, conforme eles entram um por um, 2 a 2 às vezes. Vocês conhecem as histórias deles, você conhece todos eles. Porque do outro lado do véu, todas as coisas são sabidas e conhecidas. Outras almas, assim como você, algumas das quais você conhece, algumas quem você conhece, estão lá, retornando. Algumas delas reconhecem porque elas estarão em seu grupo. Eventualmente, você encontra uns aos outros, outros não. Eles estão indo para seus próprios grupos. Mas os mais profundos estão descendo também. Lá vai aquele, ele é abençoado, que decidiu vir para a terra e viver por 3 meses e retornar. Vocês estão captando isso? Aquela foi a escolha da alma de vir e morrer cedo, porque havia algo para dizer aos pais. Era uma conexão de amor ou não, dependendo de como os pais escolherem ver aquilo. Ele estava descendo para fazer algo que poderia parecer tão cheio de tristeza naquele momento. E, no entanto, faria tão diferença nas vidas deles para sempre. Isto é o que ele faria. O outro estava entrando para viver até que fosse um adolescente. O outro, como aquilo, até que tinha 24 anos. E naquele momento eles sabiam que no campo o potencial e todas as coisas ao redor dele é que eles retornariam com sua própria escolha, através daquilo que vocês chamam a vergonha do suicídio. Eles entraram com aquele potencial, meus queridos, e não foi nada vergonhoso. Foi algo desenhado para chutar a bunda dos pais e fazer com que eles fizessem decisões que eles nunca tomariam de outra forma, ou talvez colocá-los em um lugar onde eles olhariam para trás, para o lado, procurariam por Deus e encontrariam. Já pensaram sobre isso? Isso é um sacrifício, isso não é cheio de vergonha, isso é belo. Pense sobre alguém que passaria por isso. E pense, isto mudará a vida dos meus pais. E por um pouco será algo vergonhoso, mas chegará um tempo, talvez, quando eles celebrarão minha vida e me agradecerão por isso, porque agora eles são velhas almas que estão despertos, estão ajudando o planeta, e eles nunca poderiam ter feito isso antes. E este foi o meu propósito. Agora, isto é um outro tipo de contrato, não é? Este é um contrato que poderia ou não ser manifestado dependendo do que acontece quando você chega ao planeta no vento do nascimento.
Este é aquele que você sempre cria quando você entra e escolhe seus pais. Muitos, nesse momento, estão escolhendo o mesmo DNA parental. Eles estão retornando como uma outra geração na mesma família. Agora, o que isso significa é que alguns de vocês, mães e pais, são muito silenciosos sobre aquilo que vocês suspeitam, de que seus pais são seus netos agora. E você vê isso nos seus olhos. E de vez em quando eles são jovens, eles olham para vocês e dizem algo. E você sabe que aquilo é verdade. Porque eles estão dizendo coisas que não deveriam saber. Isso é o quão profundo e a diferença é de hoje ao vir para o planeta. Como era nos dias do karma, como era um velho tipo de energia de empurra e puxa, que empurrava você e puxava você para os lados. A energia da completude. Não se trata mais disso. Você observa outros indo para aquele vento do nascimento, para as famílias que eles escolheram, as culturas que eles escolheram, os grupos que eles escolheram. Você observa uns poucos que sabem que esta é a vida, onde eles mudarão de gênero. E eles sabem como será aquilo. E aquilo será uma vida difícil por um tempo, apenas por um pouco tempo. Eles sabem o que significa porque eles já fizeram aquilo antes. Todos vocês já fizeram isso antes. Há muitas voltas que acontecem no vento do nascimento. Essa é a melhor coisa que eu posso dizer a você. De como se sente isto. Como uma alma vindo, sabendo que em um momento tudo que é espetacular e que você sabe irá embora. E naquele vento do nascimento, você levado de baixo para o básico. Não há nada de errado com o corpo físico, meus queridos, mas a baixa consciência é tão obscura onde vocês estiveram. Há coisas acontecendo nesse planeta neste momento. Múltiplas coisas para mudar a energia do vento do nascimento. E eu vou encerrar com isso, porque eu não terminei ainda, continuarei amanhã. Amanhã falarei sobre como se sente despertar disto. Quais são alguns dos atributos que empurram e puxam o despertar disto. Se você está vindo com um equipamento completo, digamos que você está vindo com uma tonelada de coisas em sua alma. Elas não pesam nada, mas é assim que parece. Como se fosse uma biblioteca cheia de coisas. E então digo a você, você está no livro 1, página 3. Isso é quem você é. Humanidade. Mas de repente, nesta nova energia, a biblioteca começa a se mostrar. E naquele vento do nascimento, o que aqueles que estão agora mesmo, vindo hoje, neste momento, uma vez após outra, neste momento, no vento do nascimento, ouvirão isso e sorrirão. Eles sabem algo. E eu quero dizer algo a vocês sobre o que eles sabem. É que quando eles chegam neste planeta e começam a crescer, quase que imediatamente, eles se lembrarão de coisas que eles nunca se lembraram antes, porque a evolução está começando a acontecer na consciência. Alguns deles caminharão muito mais cedo, alguns aprenderão a ler sem serem ensinados. Eles começarão a lembrar das coisas que fizeram antes, continuarão adiante rapidamente, mas principalmente a sabedoria. Eles saberão quem eles são em algum nível. Eles sabem que eles são velhas almas, em algum nível. Eles estão começando a estar interessados imediatamente em coisas esotéricas, ao invés de esperar até que tenham 40. Vocês encontraram alguns desses, alguns jovens caminhando nessa terra agora que estão muito interessados em quem eles são. Eles estão movendo-se nos ciclos do que os jovens fazem, ouvindo sua própria música, eles têm seus próprios hábitos e aparências, mas eu direi a vocês, eles estão muito interessados em coisas esotéricas. Isso, eles fizeram decisões interessantes, não ir para a igreja, não ter filhos por um tempo. Eles estão olhando para coisas que vocês nunca observaram antes. Que talvez seus filhos nunca olharam desta forma. Estes são os novos seres humanos, começando a agir de forma diferente, socializar-se de forma diferente e vir para reuniões como essa de forma diferente. Isso é que eles são, está acontecendo agora, neste momento. E acontecerá com você também. Velhas almas começarão a partir de onde eles pararam.
Vocês não precisarão ter que aprender tudo isso novamente. Isso significa que todos os erros que você cometeu, você nunca cometerá novamente. Quando você retornar novo, renovado, pronto para ir e sábio, será uma vida diferente, meus queridos. E isso deveria fazer a diferença para aqueles de vocês que disseram que nunca retornariam. Sim, vocês retornarão. Ah, sim, você retornará. Mas novo, renovado e com a sabedoria, que agora eu direi a você, como você está se sentindo, velha alma, você está cansado. Você está cansado de combater a velha energia por todos esses anos para te levar até um lugar chamado 2012. E agora vocês vão para um outro tipo de batalha, isso é chamado de mudança, e você está cansado. Você vive os seus anos, mas quando você retornar naquele vento do nascimento, eu quero que você ouça minhas palavras novamente e você ouvirá. Quando eu dizer, você terá um sorriso em sua face e você dirá, é minha vez, já é minha vez, já é minha vez, já é minha vez. Você quererá voltar porque você saberá que isto será divertido. O que você sabe é espetacular e você nunca, jamais nasceu com este tipo de consciência, lembranças, antes, jamais. Você irá diretamente para aquilo que é compaixão, que faz sentido. Você irá epitomizar e definirá a nova natureza humana. Isso é quem você é. Este é o vento do nascimento. Estão todas as coisas que você poderia suspeitar, que você sempre se perguntou a respeito. No vento do nascimento, é lá que as decisões, no agora, são feitas a respeito de famílias, de grupos, de gêneros. Não em algum outro momento. Você não pode dizer, neste momento, eu estou retornando como. E a única diferença é que quando aquilo será algo que mudará o planeta, e você sabe disso. Há alguns que sabem o que eles farão quando eles retornarem aqui. Eles sabem para onde eles vão, porque é parte de uma extensão do agora, naquilo que eles estão fazendo. Vocês estão em treinamento para o que está vindo. Não todos, mas alguns. Então, é complexo, não é? Aquilo que acontece em uma realidade que vocês não podem imaginar, que vocês não podem estender sua mente até lá para acreditar. E todas essas metáforas nós damos a vocês para que você possa ver, mais ou menos, aos olhos da sua mente, mais ou menos. Mas eu não quero que ninguém perca isto. Não é um aparato ou um sistema. É magnífico. Ele está cheio do amor de Deus. Todos vocês sabem, naquele ponto do tempo, que você perderá aquilo que é a magnificência e sua memória. Você precisará vir para a Terra e descobri-lo. Isto será a parte 3. Eu digo a vocês essas coisas. Você acredite nelas ou não? Porque eu quero ressaltar o quão magnífico você é. E o que entra em você, cada um de vocês, quando vem para o planeta. E como vocês olham para as coisas, talvez, mesmo enquanto vocês estão aqui, e se perguntam como elas aconteceram, ou por que eu, por que agora? E você começa a reconhecer e perceber que há propósito para tudo. A sabedoria da velha alma olha ao redor e compreende e se dá conta. Algumas das coisas que estão acontecendo num cenário mais abrangente desse planeta são para prepará-lo para você retornar. Que algumas das coisas que parecem incomum, de forma disfuncional, de maneira incomum, que podem estar acontecendo agora, tem um propósito. Que às vezes é necessário disfunção para descobrir como deveria ser a função. Especialmente quando a nova funcionalidade for ser um novo paradigma. Você não pode quebrar paradigmas facilmente, eles não fluem uns para os outros, eles nunca fizeram assim. Você sabe, especialmente o comportamento. Então, seja corporações ou política,
Ou seja, ser educação ou ensinar a novos paradigmas disponíveis para tudo isso, tudo isto. Alguns quebrarão antes deles recomeçarem, alguns não precisarão disto. Nós falamos sobre isto, nós falamos sobre uma integração de um paradigma no outro, então mudanças lentas são possíveis. Sim, mas não para todos. É isso que está acontecendo. Isso deveria explicar algumas das coisas que vocês veem agora. As preocupações. Você olha para isso e diz, eu não acredito no que está acontecendo, isso não pode ser bom. Sim, pode. Se você olhar para isso a partir de uma perspectiva de uma velha alma que esteve aqui muitas vezes, que estará aqui muitas vezes, chegou na hora certa. Porque o novo paradigma, os novos paradigmas que resultarão da disfunção de hoje, serão necessários para a nova terra. Velha alma, é por isso que você está aqui. É por isso que você está ouvindo. Este é o novo humano. Todas estas coisas, novamente, eu digo a vocês, para que você possa estar consciente do cuidado que entra em você. Eu espero que sua autoestima tenha sido melhorada um pouco pelo conhecimento daquela parte de Deus em você, sendo parte do todo. Você sabe o que Deus olha para você e vê? Deus vê Deus. Mais do que filho de Deus, mas parte de Deus. Este é quem você é. Eu voltarei. E nós continuamos. E assim é.